Nós estudamos até semana passada, nosso primeiro encontro, a ordem sacerdotal de Jesus. Nós vimos que Jesus ele deu uma ordem sacerdotal de Melquisedeque, não é da ordem sacerdotal aarônica. E agora ele está apresentando a outra distinção, um outro aspecto de distinção do ofício de Jesus para o ofício de Arão, ou dos sacerdotes segundo a descendência de Arão. Quais são eles? Capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, esses 3 capítulos de Hebreus, eles vão nos levar, vão nos convidar a acompanhar sobre eles, sobre cada um deles, as características deste sumo sacerdócio. Eles vão nos apresentar a distinção desse sacerdócio agora no ofício de Jesus. Lembrando, a ordem sacerdotal de Jesus é Melquisedeque. E o ofício de Jesus? Ela é distinta. O quê? Distinta. Ah, tá. Ela é separada. Ela é à parte. Devido a alguns posicionamentos que o autor aqui ele vai nos colocar, vai nos trazer. Primeiro, quais são essas distinções? Capítulo 8, versículo 1, versículo 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito, e que possuímos tal sumo sacerdote que assentou-se à destra do trono, você vê que logo no início do versículo, ele está dando uma continuidade ao versículo anterior. Ele está dando continuidade à ideia anterior. Ele está fazendo uma ponte entre a ideia anterior com o novo aspecto que ele está tratando agora. Essencial das coisas que temos dito. Aí, continuando. Que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, primeira característica do ofício do sumo sacerdócio de Jesus que nós vamos aprender é a sua posição superior. A posição de Jesus, ela é superior. O local do ofício sacerdotal de Jesus, ela é superior. Depois, daqui a pouco, vamos entrar sobre a questão das sombras. O tabernáculo de Arão era um tabernáculo feito por homem, terreno. Era similar, semelhante ao celeste. Logo, qual é o mais importante? O similar, a cópia ou original? Original. O original é superior à cópia. A cópia pode ser idêntica. A cópia pode ser igual, mas ela sempre será cópia. Ela sempre será a produção. Então a Bíblia fala que Deus apresentou. A Bíblia diz que os anjos apresentavam a Moisés as peças do tabernáculo. Então, logo nós vamos ver que os objetos que Arão oficializava seu sacerdócio eram as mesmas peças
que Cristo oficializa o seu sacerdócio diante de Deus. Nós vamos ver isso. Tinha um altar de bronze? Tinha. O altar de bronze não foi uma invenção ou um artifício criado, um design feito por Moisés. E por isso que o livro de Êxodo, capítulo 25 em diante, é um livro chato de se ler, complicado de se ler, difícil de se ler, porque são capítulos que descrevem objetos. Eles descrevem objetos. Muitas pessoas abandonam a leitura da Bíblia, vão lendo Gênesis, a história está tudo bem, vão acompanhando lá a história. Mas quando chega no finalzinho de Êxodo e Levítico, a maioria abandona a leitura da Bíblia. Por quê? Porque são livros que trazem minuciosidades de ritos, liturgias. Vocês vejam que Levítico, que Êxodo, é uma descrição dos móveis. Olha, aí está lá escrito, vai ser feito de madeira, e vai cobrir de ouro, e tem tanto de comprimento de côvado. E ainda tem a questão do côvado, a dificuldade do côvado, e não sei quantos côvados, e o côvado para cima, côvado para baixo, largura, altura, aí pronto, aí atrapalha. Aí a pessoa chega, côvado, que negócio é esse de côvado? O que é côvado? É língua estranha, irmão. É mistério de Deus. Côvado é uma medida. Côvado é uma medida. Não tem muita... Existem vários tipos de medidas do côvado. O côvado vai da ponta do dedo até o cotovelo. Mas existem outros tipos de medições. Há outras formas de medição que eu não vou entrar aqui. A NVI, ela é uma tradução que já coloca... ela faz a mudança do tamanho do objeto já em centímetros, como é a nossa medida. Nossa medida é centímetros. Existem outros que são polegadas, né? Existem várias formas de fazer a medida. Polegada é muito usada pelos americanos. Aliás, os americanos, eles têm uma medida, eles têm uma cultura tão própria, são deles, que eles têm medida de temperatura própria, eles têm medida de tamanho próprio. É uma cultura bem particular, bem pessoal. O nosso é centímetro, né? E ali vamos, já está o tamanho em centímetros. Existem 4 tipos de côvados. Pra vocês terem uma ideia, existem 4 tipos de côvados. Não dá tempo para eu... Também não é nem um pouco interessante falar os tipos e os modelos de medições que existem naquela época. Então, o grande problema é a descrição. Lá em Levítico é uma dificuldade, porque lá ele vai explicar ritos. Olha, e vem, e traz a oferta, e move diante do sacerdote, e coloca a mão, e pega a coxa direita, e pega o peito direito, e assa, e cozinha, e pega o animal, queima ele todo, e não sei o que, também são difíceis de se ler, porque são descrições dos sacrifícios. Também tem a descrição da roupa sacerdotal, linho fino, e não sei o que, e tem o peitoral, e tem a túnica, e tem um monte de coisa, um monte de objetos. Depois tem rituais diários e outras coisas mais. Então é um livro muito difícil de ler. E normalmente os evangélicos, nós cristãos, abandonamos a leitura da Bíblia devido a essa dificuldade. Existe uma matéria que se chama tipologia, que ela dá uma questão viva na compreensão desses textos
uma compreensão dessas passagens. Então vimos que o que Moisés recebia é simbólico. O que Moisés recebeu era uma cópia. E quem executava ela era Arão. Então vamos ver que Arão, ele oficializava sobre a cópia. Cristo oficializa sobre o original. Se aquele que oficializa sobre o original, ele é superior a quem oficializa sobre a cópia. Se deu a cópia para o outro e deu o original para um, quem é o mais importante? O que recebeu o original. E aí está a grande questão. Por que Cristo superior? Cristo superior porque Cristo, ele está oficializando no lugar aonde? No oficial, no que é original. E nós vamos ver também que aonde que esse original está? Diante de Deus, na presença de Deus, diante do trono. Então Cristo oficializa diante do trono que Deus ergueu para ele ser adorado e reger todas as coisas. Logo, Cristo, ele oficializa diante da presença de Deus que executa todas as coisas. Arão, ele oficializa na terra onde a vontade de Deus se é manifestada, onde a vontade de Deus é expressa. Jesus oficializa diretamente do trono de Deus. Ele oficializa diretamente daquele que rege todas as coisas. É mais ou menos o seguinte: nós agimos diante das leis e códigos que nos são entregues. Cristo oficializa diante daquele que escreve os códigos, daquele que faz os códigos, daquele que conduz todas as coisas. Arão oficializa sobre a manifestação da vontade de Deus expressa. Jesus oficializa diante da presença de Deus na sua maneira de expressar-se. Então, Cristo está oficializando mediante do trono direto de Deus. Enquanto o homem oficializa na manifestação de Deus, enquanto Arão ele oficializa aonde Deus se manifesta, Cristo oficializa aonde Deus está explicitamente presente. Jesus não oficializa no ato da manifestação de Deus. Jesus oficializa diante da realidade de Deus, diante do próprio Deus. Se oficializando na manifestação de Deus é considerada uma ministração na presença de Deus, vou repetir, se eu oficializar, se realizar o seu ministério na manifestação de Deus é considerado realizar na presença de Deus, o que podemos dizer quando Cristo realiza não na manifestação de Deus, mas sim na própria presença de Deus? Se a manifestação, se a oficialização na manifestação de Deus, ela trouxe bênção para Israel, ela trouxe vigor para Israel, ela trouxe favor para Israel, ela trouxe benesses para Israel, se oficializar para diante da manifestação é bênção, imagine que bênção tem para aquele que oficializa diante da própria essência de Deus. As bênçãos desse, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, são superiores, as benesses são superiores, as grandezas de Deus são superiores. Por quê? Porque o nosso sumo sacerdote ministra na própria presença de Deus. Ele não ministra na manifestação, ele ministra na presença de Deus. Isso é importante. Vejam só que benefício nós temos. Vejam vocês que honra nós temos. Vejam vocês
que prazer nós temos. Vejam vocês que grandeza Deus tem para nos dar. Quando nós lemos no Antigo Testamento e vimos grandes homens de Deus que estavam defendendo aquilo que protegia a cópia, aquilo que protegia a manifestação, foram grandemente usados, aceitos, levantados por Deus. O que dirá do povo em que ele não está defendendo, ou usando, ou fazendo em prol daquilo que é cópia ou manifestação, mas daquilo que é verdadeiro, original e na verdadeira essência de Deus? Eita glória. Então, o que Deus tem para fazer por nós é muito maior. E o que Deus está fazendo por nós é muito maior. Graças a Deus. E aí, recai um outro ponto importante. Se a dedicação que Deus não abriu mão, o compromisso que Deus não abriu mão, a fidelidade que Deus não negociou, qualquer cópia com o original, será um rigor muito maior. O original, a exigência será muito maior. A fidelidade será muito maior. O que Deus quer é mais sério. É bom? É. Mas isso aí tem implicações? Tem. Mais sérios que eles? Sim. Porque nós estamos sendo ministrados diante do que é verdadeiro. Se diante do que é simbólico, sombra, imagem, Deus foi rigoroso, o que dirá do que é ministrado na forma verdadeira, íntegra, correta, original e a expressão máxima de Deus? Será também mais. Quanto maior a revelação, maior é a responsabilidade. Maior é a revelação, maior é a responsabilidade. E nós temos essa oportunidade, uma oportunidade que Elias não tinha. E Elias, que não viu o que nós vimos e não foi beneficiado como nós somos beneficiados, se ele foi o que ele foi, Deus quer e Ele pode fazer por nós, em meio de nós, muito mais do que Ele fez através de Elias. Eu quero que vocês entendam que nós não podemos somente pensar nos grandes milagres que Ele fez, mas na grande fidelidade que Ele teve diante de Deus. Amém? Então, o ofício de Jesus é um lugar melhor. O local onde Cristo está oficializando, ela é melhor. Onde que é? O trono de Deus. Cristo oficializa diante do trono de Deus. Levítico 16, versículo 2. Olha o que diz aqui, Levítico 16, versículo número 2. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Vejam só, que Deus falou ou alertou a Moisés para não vir a todo tempo, a todo instante, porque lá manifestarei. Então vejam só, outro benefício. Se a entrada numa única ocasião no período de um ano foi grande bênção para o povo de Israel, imagine não só a entrada uma única vez, mas Cristo entrou perpetuamente perante a presença de Deus. Se a entrada de um homem durante uma única vez no período de um ano
é grande bênção para um povo, a bênção será maior naquele que não entra uma vez, mas entrou e permanece para sempre diante do trono do nosso Deus. Nós não temos um que entra uma única vez por ano, nós temos um que entrou e lá está, e lá se permanece, e lá ele continua, e a sua intercessão é ininterrupta. A intercessão do sumo sacerdote, ela é limitada de tempo, ela é limitada de circunstância. Ele podia entrar sem sangue, entrava, ficava um tempinho, aspergia, orava, entregava o povo, mas imediatamente ele sai. O nosso Cristo Jesus, ele entra e ele permanece e ele continua na presença do Deus Todo-Poderoso. E essa bênção, ela é uma bênção poderosa em nossas vidas. Obrigado. Não, tá bom. Aleluia. Louvado seja Deus. Vejam aqui, Apocalipse capítulo 6. Capítulo 5, versículo 13. Então, ouve de que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo aquilo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono, quem é? Deus. E ao Cordeiro, seja louvor, e honra, e glória, e domínio, pelos séculos dos séculos. Capítulo 6, capítulo 7, versículo 15 ao 17. Capítulo 7 de Apocalipse, versículo 5 ao 15 ao 17. Razão porque se acham diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite no santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono e os apacentará, e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. Veio que a obra de Cristo, ela é uma obra que se perpetua, ela vai além do tempo, ela vai além das épocas. Isso não entrou no passado e saiu, ele permanece e permanecerá, porque ainda há coisas a se executar, ainda há coisas a se realizar. Elas só se realizarão pela presença de Cristo diante do Pai, do seu trono. Israel só se perpetuaria se o sumo sacerdote, entrando uma vez por ano, fosse fiel a Deus, perpetuaria a nação Israel como nação eleita. Imagine, aquele que está para sempre, ele também nos permanece para sempre diante dele. Que coisa maravilhosa, que lição fantástica Deus está nos dando nessa manhã. Vimos então a posição superior. Número 2, ofício superior. Acompanhe comigo capítulo 8, versículo 3 e versículo 5. Pois todo sumo sacerdote constituído para oferecer tanto os dons como o sacrifício, por isso é necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figuras e sombras das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. O ofício de Cristo é superior. Não só a posição de Cristo superior, não só o local do ministério de Cristo superior, mas aquilo que Cristo realiza, ele é superior. Os dons que Cristo apresenta são superiores.
a intercessão de Cristo é uma intercessão superior. A intermediação de Cristo, ela é superior. Por isso que não pode, e nós não aceitamos, nenhum substituto, ou ninguém, ou nenhuma pessoa que possa ou tenha a mesma condição de Cristo. Nós, igreja, nós protestantes, nós evangélicos, nós não aceitamos e não concordamos, e não entendemos como coisa, ato correto, pedir intercessão por todos aqueles que são tão pecadores como nós, porque eles precisam de intercessão, eles precisam de um intercessor, e aquele que precisa de intercessor não pode se tornar intercessor ao lado daquele que é maior do que eles. Logo, eu não tenho intercessão de Maria, eu não tenho intercessão de santo, eu não tenho intercessão de nenhum tipo de entidade, porque eles precisam de intercessão. Eles são tão necessitados como nós de uma intercessão. Por isso nós não podemos aceitar intercessões vindas dessas pessoas, porque já tem um que é eficaz na sua intercessão, poderoso na sua intercessão, grandioso na sua intercessão, e que a sua intercessão, ela é bendita, poderosa, perpétua, totalmente aceitável, e é a única que Deus aceita. Não aceite, não concorde, não se submeta quando lhe apresentar um outro intercessor, porque